Aí, galera, essa foi a professora Grazi, de deontologia. Enquanto o professor Emerson Fernandes está se preparando, vamos bater um papo aqui. Uma coisa muito importante que nesse momento de preparação para o exame de ordem, que vocês têm que fazer de hoje até o dia da prova de vocês, galera, é estudar bastante. Mas como estudar, professor? Ler o código todos os dias. Você tem que separar as principais matérias que mais caem no exame de ordem. Quais são? Civil e processo civil, penal e processo penal, constitucional, administrativo, tributário, trabalho e as leis especiais de administrativo. Separa elas no seu vade-mecum, as súmulas do STJ, do STF, TST, as OJs. Leiam, releiam e leiam de novo, galera. Por quê? A prova de vocês de primeira fase é uma prova objetiva. Então, ela vai estar puramente na lei. Vocês estão entendendo? Então, vocês têm que ler e reler e, acima de tudo, praticar, fazer exercício, que é a forma que vocês vão alcançar a aprovação de vocês. Foi assim que eu fiz. Não tem fórmula mágica. Então, galera, eu vou deixar aqui. O professor Emerson já chegou. Não vou fazer perder tempo. Vamos com maravilhosas dicas de direito tributário. Alô, som. O pessoal está me ouvindo, galera? Bom, galera, beleza? Todo mundo conectado aí? É um prazer estar aqui com vocês novamente, nesse evento maravilhoso. E como vários professores já disseram aqui, vários assuntos já foram debatidos, já tivemos várias dicas tributário, civil, e outras dicas que foram totalmente faladas aqui. Bom, no início o professor Pedro Barreto debateu alguns temas que já são coisas novas no edital. Ele falou para vocês sobre direitos humanos, o mínimo existencial. E agora eu vou dar continuidade e falar para vocês sobre alguns tópicos de extrema importância para a sua prova. Realmente, esse microfone aqui é o contrário. Alô, som? Pô, não estou conseguindo, cara. Sim? Não estou vendo. Aí, som. Desculpem, galera. Realmente o microfone é uma coisa que eu ainda não me adaptei. Bom, voltando lá, galera. Desculpem aí. Então, quem assistiu o último Pente Fino viu que a questão de taxas realmente foi extremamente fácil e caiu na sua segunda fase. Então, galera, dicas que eu preparei aqui hoje para vocês. Se tudo estiver tranquilo, como a prova será, certamente vai aparecer alguma questão dessa que hoje eu irei falar. Então, não percam, fiquem ligados. Extremamente importante é ter sempre o código em mãos. Vamos ter o hábito, como o Christian exatamente falou agora, leitura dinâmica. Vamos sempre ter o hábito de ler. Ler os artigos, entendeu? Está cansado, não está conseguindo estudar? Lê o artigo para tentar ter aquela memorização. Está no trânsito, está no engarrafamento, tira seu código e lê, galera. A primeira fase sempre é letra de lei. Muito importante, letra de lei. Então, vocês têm que ter o hábito da leitura. Professor, não estou conseguindo estudar, não consigo memorizar. Guerreiro, leia. Leia, pratique. Você tem que ter a prática. A prática que vai te levar ao êxito. Então, galera, o que nós vamos começar hoje? Um tema que sempre cai, princípios. Princípios é um tema que volta e meia cai. Nós temos alguns princípios que nós temos que saber. Primeiro princípio, galera, qual é o primeiro princípio? Primeiro princípio básico, o princípio da legalidade. Legalidade. Eu falo rápido, mas eu repito várias vezes. Princípio da legalidade. O que seria o princípio? E aonde que ele se encontra? Tá com código aí, né, guerreiro? Minha aula é sempre com código. Galera, artigo 150, inciso 1 da Constituição. Pegue o código e vamos lá. Artigo 150, inciso 1 da Constituição. O que ele fala? Hein, guerreiro? Olha só. O que nos diz o artigo 150, inciso 1? É o quê? É vedado
à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios. Exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça. Então, esse é o princípio da legalidade. Óbvio, princípio básico, princípio da legalidade. Mas o que cai na sua prova? É o básico? Não. A examinadora sabe disso. Você acha que a examinadora não sabe do princípio da legalidade? Ela sabe de cor. O que cai são as exceções, guerreiro. As exceções. A pegadinha está na exceção. Então, tem exceção a esse princípio? Claro que tem, guerreiro. Então, vamos lá. Ó. Princípio 1. Legalidade. Legalidade. Exceção. Anotem aí, guerreiro. Quais são as exceções? Você sabe que o quê? Nós temos algumas exceções. São 4 exceções. O que é que não precisa de lei? Não precisa de lei para. Vamos lá, guerreiro. Primeira exceção. Atualizar a base de cálculo dos tributos. Repito, atualizar a base de cálculo dos tributos. Isso não precisa de lei. Qual é a segunda exceção que nós temos que saber, guerreiro? Antecipar a data de recolhimento dos tributos. Isso mesmo. Antecipar a data de recolhimento dos tributos. Qual é a terceira exceção? Criar obrigação acessória. Criar obrigação acessória. E a quarta são o quê? Aumentar ou diminuir os impostos extras fiscais. Perdão. Aumentar ou diminuir os impostos extras fiscais. E o que seria o imposto extrafiscal, professor? Muito simples. O imposto extrafiscal, ele não se submete ao princípio da legalidade, é uma exceção. É o quê? São impostos extrafiscais ou regulatórios, como o nome já diz. Eles regulam o mercado. Eles regulam o mercado. Assim, se o quê? Se o dólar está em alta, o que acontece? A tia Dilma vai e pode emitir um decreto e é o quê? Aumentar ou diminuir o imposto de importação. Entendeu? Se o dólar está em baixo, ele aumenta. Se o dólar está em alta, vai diminuir. Então, o que? Eles regulam o mercado. Por quê? Porque eles têm que ter um certo dinamismo. E o processo legislativo não tem esse dinamismo. Então, os impostos extras fiscais, que eu tenho certeza que todo mundo sabe. Você que foi nosso aluno do querido professor Pedro Barreto, sei que vocês têm isso na veia. Você tem isso no sangue, no coração. Se você não foi, guerreiro, você vai aprender agora. Quais são os impostos extras fiscais? Vamos lá, todo mundo comigo, hein? Eu sei que você sabe isso de cor, hein, guerreiro? II, IE, IPI e IOF. Eu sei que você sabe isso de cor. Você já sonhou com isso. Então, esses 4 impostos, eles regulam o mercado. Por isso que eles têm que ter um certo dinamismo. Então, eles não precisam, eles são uma exceção ao princípio da legalidade. Ok, guerreiro? São 4. Tem certeza que você anotou. A última vez, vamos lá. Atualizar a base de cálculo dos tributos. Foi? Segundo, antecipar a data de recolhimento. Terceiro, criar obrigação acessória. E o quarto e último, exigir ou aumentar os impostos extras fiscais. Beleza, guerreiro? Isso aí. Outro princípio que nós temos que saber. Qual é o segundo princípio? Princípio da seletividade. Seletividade. A caneta está horrível, gente. Vamos trocar de caneta. Vamos lá. O que seria esse princípio? O princípio da seletividade. Como o próprio nome já diz, esse princípio é o que, guerreiro? Olha só, princípio da seletividade. Se o bem for essencial, a alíquota será o quê? A alíquota será menor. E se o bem for mais essencial, o que vai acontecer com a alíquota? Mais essencial, a alíquota será maior. Ou seja, se o bem é supérfluo, a alíquota é maior. Porque o bem não é tão essencial. Se o bem for essencial, a alíquota menor, guerreiro. Então, esse é o princípio da seletividade. Princípio da seletividade. Bom, guerreiro, o que nós temos que saber? Outro princípio de extrema importância é o princípio da capacidade contributiva. O que é o princípio da capacidade contributiva? A capacidade contributiva é o quê? É o poder do contribuinte, que o poder do contribuinte tem. Ou seja, se o contribuinte tem um poder maior, ele vai pagar mais imposto. Se ele for menor, vai pagar menos imposto. Agora eu pergunto para vocês, guerreiro, esse princípio se aplica às taxas? Sim ou não, guerreiro? Sim ou não? Sim, se aplica às taxas.
Um exemplo disso é a famosa taxa da CVM. Taxa da CVM. Eu vou deixar aqui para vocês o RE, muito importante. Quem quiser se aprofundar no estudo, é um RE. Perdão, guerreiro, perdão. Esse aqui não é o RE. Desculpe. Desculpe, o tempo está corrido, a gente acaba se embolando aqui. Realmente, o tempo está muito corrido. Guerreiro, vamos lá. O que nós temos que saber? Outro princípio de extremamente importância. Princípio da vedação do confisco. O que seria isso? É vedado, como o nome já diz, princípio da vedação do confisco. Onde que se encontra ele, professor? Ele se encontra no artigo 150, inciso 4. É vedado a utilização do tributo com efeito de confisco. Aí eu pergunto para você, a pegadinha da prova, e pode ser aplicada as multas? Sim ou não? Aí agora sim, guerreiro, agora que é o nosso julgado. Aí é uma ADIM, vou deixar aqui para vocês, 551/RJ. O que aconteceu nessa aqui? Que o STF entendeu que o princípio da vedação do confisco também se estende às multas, conforme esse julgamento. Então, guerreiro, nessa ADIM, foi julgado que o quê? Que o princípio da vedação do confisco se estende às multas. Bom, agora outro princípio seria o princípio das imunidades tributárias. Vou colocar aqui, o princípio das imunidades. Imunidades. Bom, galera, o princípio das imunidades, ele se encontra onde? Se encontra no artigo 150, inciso 6º. Como todo mundo sabe, nós temos algumas imunidades. As imunidades se dividem em imunidade genérica e imunidade específica. Que, professor? Isso mesmo, guerreiro. Professor, imunidade genérica ou imunidade específica. E o que seria isso? Olha só, guerreiro, abra um código aí. Artigo 150, inciso 6º, a linha A. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. O que está escrito no inciso 6? Instituir impostos. Aí na prova cai o quê? Cai outra coisa diferente, cai taxas, cai contribuições de melhoria. Não, guerreiro, é somente impostos. A Constituição foi bem clara. Então, o examinador busca trocar a palavra. Fiquem atentos para você não cair nessa casca de banana. E na linha B, templos de qualquer culto. Rapidinho, lembrando que o Brasil é um Estado laico, então não tem perseguição religiosa. Templos de qualquer culto. Admite qualquer tipo de religião. A linha C, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações das entidades sindicais dos trabalhadores. Aqui em entidades sindicais dos trabalhadores. Se cair na sua prova patronal, está errado, guerreiro. Não vai dar esse mole. A linha D, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Lembrando muito bem, galera, papel destinado à sua impressão, somente papel. Livro eletrônico, e-book, tem imunidade? Sim ou não? Não, guerreiro, a Constituição é clara. Livros, jornais, periódicos e o papel, beleza? Bom, mudando agora, deixamos um pouco de princípios. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre empréstimo compulsório. Isso mesmo, empréstimo compulsório. Você sabe o que é empréstimo compulsório? Galera, empréstimo compulsório, aonde que ele se encontra na sua Constituição? Ele se encontra no artigo 148. Vamos lá, galera, artigo 148. Então, 148, empréstimos compulsórios. 148 da Constituição Federal, juntamente com o artigo 15 do CTN. Vamos lá, galera. Rapidinho que o tempo está corrido aqui, eu já estou se esgotando. Vários professores já chegaram aí, já estão me olhando aqui com aquela cara. Então, vamos lá, galera. Artigo 148, o que diz lá? Olha só. Artigo 148. Pegou? Então, vamos lá. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, primeiro ponto que você tem que saber. Empréstimo compulsório somente com lei complementar. Lei complementar.
Guerreiro, pode ter medida provisória? Sim ou não? É a principal pergunta. É vedado a instituição de medida provisória quando tem lei complementar. Onde que está escrito isso? No artigo 62. Vamos lá, galera. Abra um código. Que, professor, não entendi nada. Calma que eu repito. Já falei, não precisa ficar nervoso. No artigo 62, parágrafo 1º, diz lá, é vedado a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 3, reservado à lei complementar. Então, empréstimo compulsório, somente, empréstimo compulsório é C, empréstimo compulsório, somente com lei complementar. E não pode ter medida provisória. Bom, professor, tá, tudo bem, mas o que eu tenho que saber mais de empréstimo compulsório? O que seria isso? Como o próprio nome já diz, é um empréstimo. Então, quais são as características do empréstimo compulsório? É o quê? Ele tem o quê? Restitutividade, isso mesmo. A receita dele está toda o quê? Uma receita afetada. Uma receita afetada. Então, anotem aí, receita afetada e restitutividade. São as principais características do empréstimo compulsório. Bom, galera, só isso, professor? Só isso de empréstimo compulsório? Não. E quais são os casos que nós temos que saber? Vamos lá, sempre no artigo 148. O que diz o artigo 148? Quando é que a União somente, repito, somente a União pode instituir o empréstimo compulsório? Galera, só tem 2 incisos, muito simples, olha só. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e de guerra externa ou sua eminência. É calamidade ou guerra. Guerra está acontecendo agora, guerreiro. E o outro inciso, no caso, é investimento público e de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, somente esses 2 casos, a União poderá instituir empréstimo compulsório. Beleza, guerreiro? Tenho certeza que você sabe disso. É só ter aquele remember, feedback. Pô, isso eu já sei, aquilo ali eu não sabia. Então, guerreiro, são as principais características. Não vai dar mole na sua prova. Outro ponto extremamente importante. Olha só, guerreiro. E agora, quando é que você pode ser instituído? Lembrando no artigo 148, do empréstimo compulsório. A linha B, o que diz a linha B? De interesse, vamos lá. Não me deixem aí, guerreiro. O que diz a linha B? No caso do investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153b. Ou seja, o que vem falando aqui? Ponto extremamente importante. Nesse caso aqui, ele não vai ser instituído na hora, se for de relevante interesse nacional. Ele tem que observar uma regrinha que é específica. E qual é essa regra? É o quê? Do exercício financeiro seguinte. Isso mesmo, não pode ser instituído na hora. Beleza, guerreiro? Não vai dar mole. No inciso 1 pode ser instituído na hora. É guerra, é calamidade. Está acontecendo agora, é extremamente urgente. Já no inciso B, não é tão emergencial assim. Então, ele observa a regra do princípio da anterioridade e do exercício financeiro seguinte. Beleza, guerreiro? Bom, galera, mais uma vez, vamos falar agora um pouco sobre impostos, sendo bem rápido aqui que o tempo já está se esgotando. Impostos. O que eu vou falar para vocês? Vou trazer alguns impostos estaduais. Imposto estadual, anotem aí. Muito rápido, galera. Já falei, eu falo rápido, mas repito. Imposto estadual. Vamos falar começar com o famoso IPVA. Famoso IPVA, isso mesmo. Para quem não sabe, são quantos impostos que nós temos? Nós temos 13 impostos. Repito, 7 da União, 3 dos estados e 3 dos municípios. E vamos falar rapidinho para vocês do IPVA. De onde que surgiu o IPVA? Como é que é cobrado? Qual é o lançamento? Qual é o fato gerador? Quais são as alíquotas? Isso mesmo, vamos, galera, bem rápido, vamos lá. Tenho certeza que você já sabe. Se você não sabe, vai saber agora. Galera, o tempo está corrido, nós temos 10 minutos. 10 minutos extremamente importantes. Então, de onde que surgiu o IPVA? O IPVA ele surgiu da famosa antiga TRU, Taxa Rodoviária Única. Vou colocar aqui, ó, TRU, Taxa Rodoviária Única, isso mesmo. Antes era cobrada uma taxa. Depois passou a ser cobrado o IPVA. Qual é o fato gerador do IPVA? Qual é o fato gerador? Já falei. Qual é o fato que gera? Fato gerador, aqui, ó, FG.
Qual é o fato gerador? O fato gerador é o quê? Ser proprietário do veículo. Ser proprietário do veículo. Proprietário do veículo. Veículo o quê? Náutico? Não, galera. Veículo terrestre. Então, anotem aí. Qual é o fato gerador? Ser proprietário do veículo terrestre. Veículo terrestre. Isso mesmo. Então, fato gerador. Qual é o fato que gera? Novamente, com muita calma. Qual é o fato gerador? Ser proprietário do veículo terrestre. E qual é a base de cálculo? O que nós temos que saber? BC, galera, BC, base de cálculo. A base de cálculo vai ser o quê? O valor venal do veículo. Isso mesmo, valor venal do veículo. Agora, ponto extremamente importante, alíquotas. Alíquotas. O que nós temos que saber, guerreiro? Alíquotas. Alíquotas. Alíquotas do IPVA. Alíquotas do IPVA está no artigo 155. Vou botar aqui para vocês. Olha só. 155, já falei. Vocês têm que ter o hábito de ler. 155, parágrafo o quê? Parágrafo 6º da Constituição. 155, parágrafo 6º. O IPVA terá suas alíquotas o quê? Máximas ou mínimas? Hein, guerreiro? Máximas ou mínimas? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, alíquotas mínimas. Isso mesmo. Quem disse máximas errou, né? Vamos prestar atenção. Alíquotas mínimas. Desculpe. Alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. E elas podem ter também alíquotas diferenciadas. Então, são dois tipos. Alíquotas diferenciadas. O que seria isso? Alíquotas diferenciadas. Se é trator, carro, o tipo de combustível, álcool, gasolina, a gás, quantidade de eixos. Isso são tipos de alíquotas diferenciadas. Então, para a sua prova, você tem que saber qual o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. Vamos lá, guerreiro, novamente. Fato gerador, ser proprietário do veículo terrestre. A base de cálculo, valor venal, alíquotas mínimas e alíquotas diferenciadas. Pelo tipo, alíquotas diferenciadas, tipo álcool, combustível, gás, e se for tração de 4 eixos e etc. Beleza? Agora, o tipo de lançamento. Último ponto, galera. Qual é o lançamento? Lançamento, bem rápido. O tempo está se esgotando. Lançamento. Vou colocar aqui baixinho. Consegue pegar a câmera? Tenho certeza que a câmera consegue pegar. Lançamento de ofício. Anotem aí, galera. Lançamento de ofício. Lançamento de ofício. Beleza, guerreiro? Então, guerreiro, PVA... O tempo está se esgotando, são bem rápido as dicas. Bom, outro ponto que nós vamos falar agora. Qual é o próximo imposto? Mais 5 minutinhos que eu tenho ali. Enquanto isso, tem que mandar um beijo para o pessoal que está nos assistindo, pessoal de Salvador, pessoal da Bahia, do Nordeste, pessoal do Sul, Blumenau, Vanessa, beijão, Anderson, Sara, Jéssica. Voltando. Isso aí, galera. Vamos falar agora sobre o ITCMD, esse nome grandão, esquisito. O que é isso, professor? Imposto de transmissão, causa, mortes e doação. Repete aí, claro, óbvio. Vamos lá, galera, com calma. Imposto de transmissão, causa, morte ou doação. Onde é que está isso? Artigo 155, inciso 1. De novo, galera. Repetindo, artigo 155, inciso 1. O que nós temos que saber? A mesma coisa, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Então, vamos lá. Não percam fio. Fato gerador. Qual é o fato gerador? Sempre, tá nervoso, respira fundo. Fala, eu sei isso. Qual é o fato gerador? Qual é o fato que gera? Você estudou, eu sei que você está estudando tributário, segunda fase tributário. Qual é o fato gerador? Fato gerador é o quê? A transmissão gratuita de qualquer bens. Ou ainda, se for, no caso de causa-morte, o falecimento. Então, vamos lá, de novo. Qual é o fato gerador? A transmissão gratuita de qualquer bens. E se for causa-morte, a transmissão causa-morte ocorre no momento da morte do autor da herança. Galera, só tenho 5 minutos mais. Vamos lá, o que nós temos que saber? A base de cálculo do imposto. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo vai ser o quê? O valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme o artigo 35 do CTN. Base de cálculo, artigo 35.
esse 5 está muito esquisito, artigo 35 do CTN. Beleza, guerreiro? Vamos lá. Agora, muito importante, é uma súmula, vou deixar uma súmula aqui para vocês. Súmula 112, quero que vocês leiam em casa. Súmula 112. O que diz essa súmula? O imposto de transmissão causa-morte é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Então, qual é a alíquota? Qual é a alíquota do 8-SMD? O imposto de transmissão causa-morte é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Galera, basicamente minhas dicas foram essas, que meu tempo já se esgotou aqui. Nós vamos dar continuidade ao evento. Outros professores serão chamados agora para falar sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, eu tenho pouco tempo, galera, e espero vocês aí, segunda fase tributária. Beleza, galera? Não desgrudem, fiquem conectados.